A partir de agora, a gente vai trazer aqui no nosso Antena Amanhã uma entrevista para falar um pouco sobre a política de Maceió. A gente está no período de recesso, obviamente, mas já no início de fevereiro a gente vai ter a retomada dos trabalhos na Câmara de Vereadores. E um dos assuntos que vão ser pautados na Câmara é a questão do drama dos moradores de rua, eles que ocupam algumas praças aqui da nossa capital. E aí, problema para eles que não têm abrigos, que não têm um local adequado para fazer, enfim, suas necessidades mais básicas e fundamentais, higienização, inclusive, dormir com pelo menos um pouco de conforto, porque quem dorme nas ruas, obviamente, não tem conforto nenhum, além de estar vulnerável a crimes, a violência. E o medo que a população tem, porque muitos desses moradores de rua, infelizmente, também são usuários de drogas. Então, analisando esse cenário, sendo inclusive provocado pelos moradores ali da Praça da Faculdade, o delegado Tiago Prado resolveu pautar esse assunto e é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora, esse e outros assuntos. Delegado Tiago Prado, seja muito bem-vindo. Vereador Tiago Prado, muito obrigado por sua presença. Bom dia, Abdias. Bom dia a todos os ouvintes da Antena 7. Satisfação imensa estar aqui mais uma vez, Abdias. Bom dia para o senhor, bom dia. Bom, o senhor foi chamado pelos moradores para falar sobre esse assunto e aí o senhor visitou ali a região da Praça da Faculdade. Qual é a situação hoje de momento em relação aos moradores de rua? Porque a prefeitura tem alguns albergues, né, alguns abrigos para que eles possam dormir, para que eles possam tomar banho, mas são espaços insuficientes ainda, vereador? É o que constatamos, Abdias. Na semana passada eu fui... Na verdade, há cerca de 2-3 semanas atrás, eu comecei a ser provocado por moradores e comerciantes ali do entorno da Praça da Faculdade, no bairro do Prado, os quais alertavam que a população de rua vem em uma crescente alta na Praça da Faculdade e isso vem assustando e preocupando aqueles moradores. Quando foi, então, na semana passada, eles me enviaram vídeos de moradores de rua em situação de conflito com a lei ali naquela localidade. Alguns em vias de fato, com outros, né, talvez por alguma desavença aí, às vezes até mesmo em relação ao consumo de drogas, e outro grupo, inclusive chegou a adentrar em um estabelecimento comercial, subtraiu diversos perfumes, frascos de desodorantes e saíram em fuga na sequência, como também um outro estabelecimento comercial ali da Praça da Faculdade foi arrombado. Foi a partir daí que eu vi que a situação realmente estava preocupante, né? A gente foi até o local, fizemos a inspeção, conversamos com esses comerciantes e também com os moradores de rua que estão lá na praça para entender o problema, né? A gente quer buscar uma solução e nada melhor do que conversar com os envolvidos para que a gente possa compreender de forma mais panorâmica possível o problema que está posto. Foi quando então, conversando com esses moradores de rua, detectei que um dos problemas é justamente a falta de vagas em albergue, em abrigos para estas pessoas. De modo que os mesmos ficam ali aglomerados nas praças, sem nenhuma dignidade, né? Afinal de contas são seres humanos, e parte dessa população de rua, Abdias, que aí é onde mora o maior problema, parte dessa população de rua entra no mundo das drogas, sobretudo o crack. E desse modo, para sustentar esse vício nessa droga que é muito ruim, muito terrível, ele acaba entrando no mundo do crime. Por essa razão, acabam acontecendo arrombamentos e assaltos ali naquele entorno. Então esse é um ponto que nos chama a atenção e nos traz preocupação, de modo que a gente começa a trabalhar já de imediato para buscarmos uma solução junto à Prefeitura de Maceió. Qual seria a solução proposta para esse caso, vereador? Diversos fatores a gente vem estudando e analisando, inclusive com base em estudos de outras cidades que vêm aplicando essa metodologia e vem dado certo. Primeiro passo, é preciso separar essa população de rua em dois grupos. O grupo de vulnerabilidade social, que estão ali em situação de rua, tão somente por questões sociais, por não ter um emprego, não ter uma renda, não ter uma capacidade de custear um aluguel e ter a sua casa, a sua moradia digna. Essas pessoas precisam de imediato de um abrigo, de um albergue e, num segundo momento, de uma habitação. Então a gente envolve aí a Secretaria de Desenvolvimento Social, a antiga Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Habitação, para que a gente possa estabelecer um fluxo de acolher essas pessoas num primeiro momento e, num segundo momento, fornecer uma habitação mediante os programas tanto da Prefeitura como também do Governo Federal.
Um outro grupo, e este, a meu ver, é o mais preocupante, é o grupo das pessoas que estão em situação de rua e drogadição. Pois estes, além da vulnerabilidade social, eles incorrem também na problemática das drogas. De modo que eles se envolvem no crime, muitas vezes inevitavelmente, seja como vítimas, veja bem, o usuário ele pode envolver-se no crime como vítima, pois às vezes eles não conseguem arcar com o custo do vício das drogas e acabam sendo assassinados pelos próprios traficantes. E inclusive isso é comum, sobretudo na parte alta, um lugar que a gente vem trabalhando bastante lá como delegada, e eu me refiro, e muitos moradores de rua são assassinados justamente por essa dívida com traficantes. E um outro fator é que parte desses moradores de rua envolvidos no mundo das drogas acabam também cometendo delitos. Para este grupo, a gente precisa trabalhar com um fluxo de internação compulsória. Esse fluxo ele é permitido em lei, ele precisa que seja passado por uma avaliação multiprofissional, composta aí por um médico psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, isso através de um órgão próprio, que é o CAPS-AD, da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde. Porém, o que a gente vê hoje é que esse fluxo não está muito bem desenhado e estabelecido aqui em Maceió. E por essa razão, a gente está, inclusive, construindo já um projeto de lei para que possa facilitar e canalizar, de modo que estas pessoas que estão em situação de rua, de drogadição, causando mal a si e a outrem, a comunidade, possa adentrar nesse fluxo e ser, de modo mais célere e menos burocracia, internado. Num período de 3 a 6 meses, para que então ele saia da rua, saia desse estado de vulnerabilidade e possa aí ter uma chance de se recuperar. Mas claro que essa é uma discussão plural, que deve envolver também a Defensoria Pública, o Ministério Público, e a gente já pensa inclusive em criarmos audiências públicas para debater esse tema assim que voltarmos aos trabalhos legislativos a partir de fevereiro. Existe, o senhor está começando agora o mandato, claro, e se inteirando sobre detalhes mais técnicos, digamos assim, ou até do ponto de vista da contagem da população dos moradores de ruas, ou seja, números da administração pública. Mas a gente tem um balanço. O senhor tem essa informação de quantas pessoas hoje vivem nessa situação? Veja bem, uma entidade paralela faz um levantamento de que há em Maceió cerca de 5 mil moradores de rua. A Secretaria de Desenvolvimento Social não confirma esse número exato, mas chega a um valor aproximado. Certo é que, se há uma variação entre 3 a 5 mil, é uma quantidade grande, é uma quantidade que vem crescendo a olho nu. Basta a gente ver as praças, né? Se a gente compara as praças Sinibu, Praça da Faculdade, Viaduto da Federal, de 5 anos atrás, não tinha a mesma quantidade de população de rua que temos hoje em Maceió. Então é fato que cresceu e é fato que a gente precisa trabalhar. Acaba que o problema sobra mais para o município. Não é verdade? Afinal de contas, os moradores de rua estão estabelecidos nos logradouros públicos do município. E aí a gente tem que observar que a política para a população em situação de rua, ela não envolve apenas o município. A gente tem que trabalhar também em conjunto com o Estado e também o governo federal, justamente para que a gente possa promover o repasse de recurso federal para que a Secretaria de Assistência Social tenha uma musculatura maior de abrigar mais pessoas. É fato que, se há um aumento da população de rua, a gente precisa aumentar também os cuidados a estas pessoas e, claro, tudo no poder público envolve recurso. E para que a gente, então, tenha um cenário modificado, a gente vai ter que trabalhar, envolver o governo federal, envolver o governo de estado. Afinal de contas, apesar dessas pessoas estarem inseridas ali nas praças do município de Maceió, aquele é um problema que afeta a todos, né? Enquanto sociedade e também a todos enquanto estrutura de poder. O senhor falou de algo bem interessante com relação àqueles que são moradores de rua e usuários de drogas, que é a possibilidade que existe em lei da internação compulsória. Eu lembro que esse tema ele traz algumas polêmicas envolvidas, porque, de toda forma, existe o trauma que a pessoa vive por ser morador de rua e drogado, e também levar a pessoa de forma abrupta, arrancar ela desse local que é perverso para um tratamento, que é algo positivo, carrega também essa coisa enfim, não é voluntário, é uma coisa forçada. Como é que funciona a tramitação para isso? Alguém da família tem que autorizar? Porque muitas vezes o cara não quer, ele resiste.
A gente lembra de reportagens sobre isso, que o cara fica brigando com as equipes, gera até uma dificuldade de fazer esse encaminhamento. Como é que funciona, vereador, essa situação? Existem duas possibilidades. Quando há a identificação dos familiares desta pessoa, e aí em conversa com os familiares e com o próprio usuário, a gente consegue, né, fazer com que a família se convença da importância da internação daquele indivíduo, e então ele passa por uma análise, uma avaliação multiprofissional, como citei aqui, composta por psiquiatra, médico psiquiatra, e havendo a análise positiva, ou seja, da necessidade da internação, há o aval dos familiares, e aí então ele é internado contra a sua própria vontade. Há uma outra medida que é através de decisão judicial. Suponhamos que o indivíduo ele cometa reiterados crimes, ele é levado ao crivo do judiciário, uma audiência de custódia, e o magistrado avalia que não é necessário mantê-lo em cárcere, né? Ou seja, pode-se livrá-lo, pode-se conceder a liberdade provisória, porém, verifica-se a necessidade de uma internação compulsória para aquele indivíduo. E há uma terceira via, quando então esta pessoa não cometeu delito, ele não foi submetido à análise judicial e também não há como identificar nenhum familiar. E isso é muito comum, Abdias. E eu digo isso por entrevistar diretamente estas pessoas. Muitos deles são até de fora do estado de Alagoas. Eu lembro aqui que tem uma senhora ali da favela no entorno da favela da Federal, que ela está, segundo o seu próprio depoimento, há mais de 13 anos em situação de rua e de drogadição. Ela é usuária de crack. Ela não tem consciência de como aquilo faz mal a si, verdade? Então é preciso que o poder público, na defesa da dignidade humana desta pessoa, intervenha, né, para que ela possa receber um tratamento e aí sim ter uma chance de se recuperar e sair deste mundo perverso das drogas. Afinal de contas, quando aquela pessoa está ali há 10 anos fumando crack, alimentando o tráfico de drogas naquela região e causando um mal a si, não há como haver uma inércia por parte do poder público. É preciso, portanto, uma união de forças, né, entre Prefeitura de Maceió, entre os órgãos Defensoria Pública, Ministério Público, Poder Judiciário. Não adianta adentrarmos numa quebra de braço para dizer, não pode isso, não pode aquilo, e deixar o problema se avolumar e crescer do jeito que está. O certo é que precisamos agir. O senhor falou sobre levar essas pessoas para centros de internações, para tratamento de pessoas drogadas. Hoje a gente tem espaço suficiente para abrigar o número que é necessário de pessoas que precisam ser internadas? Esse é outro fator. Quem remunera isso é o poder público e é um valor alto. Então essas unidades, essas clínicas de reabilitação, de recuperação de dependentes químicos, elas existem em Maceió. Atualmente ainda há vagas, porém não há custeio. De modo que não há vagas porque não há custeio por parte do poder público. A não ser que o próprio familiar vá lá e pague. Aí tem vaga. Que não é barato, né? Não é. Supera o valor de R$4.000 por pessoa. Eu conheci alguma dessas clínicas, vi que há um trabalho sério, há um trabalho digno, que faz com que aquelas pessoas realmente saiam do vício. Inclusive, conversei diretamente com os pacientes de algumas destas unidades e colhi vários testemunhos positivos. Não é fácil. Todos eles revelam que é muito difícil, sobretudo os dependentes de crack, revelam que é dificílimo sair do vício, porém, há uma porta de saída e esta porta é a internação. Seja voluntária ou involuntária, mas esta porta, esta saída é a internação. Só não há como conceber e imaginar que aquela pessoa que está inserida no contexto de rua, no contexto de drogadição, sem nenhum apoio da família e amigos, ela vai sair por conta própria. É dificílimo imaginar que uma pessoa vai ter tamanha autodeterminação e vontade para se livrar dessas amarras do crack. Então, a gente tem, portanto, que trabalhar para que ampliemos o repasse de recurso federal para os municípios, para que os municípios, por sua vez, possam também ampliar a capacidade de internação destas pessoas, destes usuários. E aí sim, paulatinamente, a gente vai reduzindo essa população de rua, dando dignidade a esses usuários, a esses dependentes químicos, para que estes, então, possam ser inseridos mais à frente num programa social do município, como capacitação para ser inserido em alguma atividade de trabalho. E aí sim a gente consegue tirar essa pessoa de um vício
consegue tirar essa pessoa de um ciclo completamente negativo e perverso para então inserirmos uma nova vida para ele. O senhor tocou agora em algo que é extremamente importante, vereador, porque retirar da rua é uma necessidade, retirar do vício é outra, mas se depois essa pessoa passa a ter uma vida ociosa, é muito provável e que a tendência é de que ela retorne para o vício e para as ruas. Como é que essa parceria pode ser feita? Não sei se hoje já existe algo dessa natureza, mas não só a parceria do poder público, mas a iniciativa privada também precisa fazer o acolhimento de pessoas que tenham vindo desse universo, porque muitas vezes há um preconceito. É o cara que se recuperou do vício de crack, é o cara que já tem às vezes até uma passagem pela polícia, isso. Ou é o cara que não tem ali uma capacidade, digamos, por morar na rua e ter uma dificuldade de assimilar certas questões, a pessoa vê que ele ali é um funcionário que vai dar trabalho, digamos assim, por todos os fatores envolvidos. Como conscientizar a iniciativa privada também de acolher essas pessoas no mercado de trabalho, que é o que pode dar dignidade para que ela viva uma vida nova? Existem vários níveis, né, de trabalho que a gente pode absorver essa população em recuperação. A gente tem trabalhos, né, digamos assim, mais braçais, em que há uma importância muito grande para que ela se ocupe a sua mente e tenha uma atividade, né, laboral, diária, para que então venha a surgir novamente o senso de responsabilidade e o desejo de crescer na vida, né? Inclusive, na própria esfera municipal, a gente pode pensar aí nas empresas que prestam serviço de limpeza urbana, né, de capinação, de poda de árvores. Então, são trabalhos que podem ser exercidos por essa pessoa. Quando a gente vai para a iniciativa privada, a gente vê também a construção civil, cargo de eletricista, de encanador e tantos outros, né, como autônomos, que essas pessoas também podem exercer. Mulheres também, muitas atividades, né, como costureira, manicure, pedicure. Então, são diversas as possibilidades em que a gente tem de capacitar esta pessoa que está se livrando da dependência química para que, então, seja inserida no mercado de trabalho e vislumbre uma nova vida. O desafio é mudar o paradigma, tirar aquela pessoa de uma situação de rua, de drogadição, e reinseri-la na sociedade através do trabalho. É algo semelhante, inclusive, a uma ressocialização de preso, na verdade. Aquele indivíduo que está inserido no mundo do crime, para que ele possa sair do mundo do crime, ele não vai tomar a cadeia e vai voltar para aquele mesmo cenário que ele vai, inevitavelmente, muitas vezes, reincidir. A gente, então, portanto, tem que tirar o dependente químico e entregar uma nova vida a ele. E essa situação da população de rua é algo que só traz benefícios, né? Cuidando da pessoa em situação de rua, você diminui a violência, como citaram alguns moradores que moram ali no entorno da Praça da Faculdade, da Praça Sinimbu, que ficam com receio, porque muitas vezes, aí quando junta a situação de rua com as drogas, potencializa o risco de violência. Uma excelente iniciativa que precisa ser abraçada não só pela Câmara de Vereadores, mas pela sociedade de uma maneira geral. Muitas vezes, né, vereador Tiago Prado, a população já acostumou a ver o morador de rua deitado embaixo da ponte, deitado na praça, e só se recorda que ele é um ser humano na hora que é vítima dessa pessoa no que diz respeito a assaltos e tudo mais. Então é uma coisa que a população, de uma maneira, precisa abraçar, de uma maneira geral. Sem dúvida, Abdias. Inclusive, eu venho observando nas ruas e fico perplexo com isso, que hoje a gente tem um movimento social maior na defesa do animal, que é importante, sem sombra de dúvida, do que do próprio ser humano que está ali jogado na calçada. A gente não pode inverter os valores. O animal é importante, sem sombra de dúvida, cachorro, gato, qualquer um, cavalo, que também sofre maus tratos dos carroceiros. Mas o ser humano, ele deve, sim, sem sombra de dúvida, ter um cuidado em primazia, né? Afinal de contas, é um ser humano, é um irmão nosso. E, além disso, ele muitas vezes está inserido num contexto de segurança pública que prejudica toda uma sociedade, na verdade. Então, assim, a gente faz aqui o desafio. Olha, quem tem coragem hoje de levar o seu filho para passear na Praça Sinimbu? Ninguém. Eu frequento a Praça Sinimbu ali para fins de trabalho e não vejo nenhum cidadão com seu filho ali. Então, é uma praça, um aparelho público belíssimo que, inclusive, foi revitalizado na gestão passada do prefeito JHC e está lá, totalmente ocupado por pessoas em situação de ruas e por pessoas em situação de drogadição. É o que tem como risco e receio hoje de se tornar a Praça da Faculdade, que vem também crescendo
a quantidade de moradores de rua. Por isso que é preciso agir, né? Conter esse avanço nos locais em que está se inserindo e corrigir aqueles em que já está instalado ali uma grande população de rua com barracos e verdadeiras moradias. Agradecer aqui a participação no nosso canal no YouTube, o Edilson Delfino, o Renato José e a Ângela Brandão. Obrigado pela audiência. Já que a gente está falando desse contexto também da segurança pública, o senhor já informou que pretende propor, que vai propor no seu mandato a criação de uma comissão municipal de segurança pública. A gente sabe que a segurança pública é uma obrigação constitucional do Estado, né? No âmbito do município, é a preservação do patrimônio com a guarda municipal, preservação do patrimônio público. Qual seria o papel efetivo da comissão e qual a contribuição que ela traria para na visão do senhor? A atribuição da segurança pública para o município, ela vem ampliando a cada vez, a cada passo, né? Após a criação do Sistema Único de Segurança Pública, o município ele deixou de exercer tão somente a guarda patrimonial dos seus bens e prédios, para também promover o policiamento preventivo ostensivo nos reguladores públicos do ambiente municipal. Então, hoje a Guarda Municipal assume especial relevo neste aspecto de fazer com que praças, ruas, calçadão do centro, dentre outros, unidades de saúde, unidades escolares, tenha a presença da Guarda Municipal, trazendo segurança a todos, como também diversos aspectos sob o ponto de vista de tecnologia também são inseridos no contexto do município e podem e devem, né, contribuir para a prevenção e repressão à violência. O videomonitoramento com inteligência artificial é um recurso importantíssimo. Cidades como Rio de Janeiro hoje têm centro de monitoramento que assume especial relevância para a segurança pública local. Para você ter ideia, Rio de Janeiro tem principais avenidas, Copacabana, dentre outros logradores públicos, monitorados pelo município, com a estrutura do município. E lá no seu centro integrado de videomonitoramento é composto por policiais militares, por corpo de bombeiro, pela polícia civil, de modo que aquelas imagens elas não servem apenas para o guarda de trânsito autuar. Elas servem para o guarda de trânsito atuar, ela serve para a limpeza urbana atuar, ela serve para a polícia militar atuar e, enfim, todas as forças, seja Estado, seja município. Mas eu vou além, Abdias. A criação da Comissão de Segurança Pública no âmbito da Câmara Municipal de Maceió, ela se faz importante para também ouvir a população, fiscalizar e propor aos órgãos envolvidos melhorias no que diz respeito à segurança pública. Hoje, Maceió passa por uma crise de segurança, sobretudo relacionado às facções criminosas, e a população, muitas vezes, acaba sendo carente por não ter voz, por não ter esse canal de diálogo com as altas autoridades da cúpula da segurança pública. E o vereador, como está ali mais próximo à população, à sociedade, pode fazer esse papel de escuta, né, que vai às comunidades diretamente conversar com essas pessoas, para que então identifique os problemas e então a Comissão de Segurança Pública possa fazer o trabalho de fiscalização e envolvimento dos órgãos responsáveis de modo a construir soluções. Não se trata de uma comissão de crítica, e sim uma comissão que vai construir soluções e melhorias para a segurança do cidadão maceiense. Então, a gente apresentou esse pedido para a criação dessa comissão, inclusive conversei também com o presidente Chico Filho, para que eu possa assumir a presidência dessa comissão e assim a gente possa ampliar esse leque de trabalho, levando a nossa experiência como delegado de polícia, de modo a contribuir com a segurança do maceioense e também contribuir e se somar à segurança pública do estado de Alagoas. O senhor falou bem, né? No seu DNA está a atuação como agente de segurança pública estadual, o senhor é delegado de polícia, concursado e, enfim, atua no estado de Alagoas, e a gente vê que a violência tem se alastrado demais, sobretudo nas últimas semanas, tem sido alvo de críticas de outros parlamentares, no caso, o delegado Leonan, que é colega do senhor em termos de função profissional. Ele criticou a atuação da segurança pública estadual. Eu sei que o senhor, como parlamentar, não pode, de fato, trazer nenhum mecanismo administrativo para esse ponto do Estado, mas queria a sua opinião sobre a crítica que o delegado Leonan fez, chegando a falar até em pedido de impeachment para o governador Paulo Dantas. Qual a avaliação do senhor hoje da atuação do secretário Flávio Saraiva, do governador Paulo Dantas, no combate à criminalidade em Alagoas? A última semana foi uma semana muito sangrenta e violenta na nossa cidade. Isso
causou perplexidade em diversas autoridades, né, diversas personalidades da política, não apenas da sociedade. Então, muitas dessas pessoas, inclusive eu, viemos a nos pronunciar e cobrar do governo do Estado, em especial da Secretaria de Segurança Pública, providências para retomar o controle da nossa cidade. Então, o que nós observamos nos últimos dias foi uma verdadeira guerra entre facções criminosas que aconteceu no bairro da Pajuçara, tiroteio em que 3 indivíduos foram baleados ali na Praia da Pajuçara, em plena luz do dia. Na semana retrasada, outras 3 pessoas foram mortas na Pajuçara e um deles em frente à Associação Comercial, no bairro Jaraguá. Pessoas morrem todos os dias em virtude dessas facções criminosas e o estopim foi uma criança de 3 anos ser vítima de um tiro feito por criminosos que estão ali no âmbito de uma guerra de facções criminosas. Em contrapartida, a gente não viu nenhum discurso, nenhum pronunciamento por parte de autoridade da segurança pública do Estado, tampouco do governador. E isso nos traz uma preocupação muito grande, porque a gente evidencia que estamos num momento de crise da segurança pública e a gente precisa de uma resposta estatal à altura, para que então o crime observe que o Estado de Alagoas tem controle. Ora, a gente não está aqui torcendo para o ruim, muito pelo contrário, estamos cobrando ações positivas que tragam segurança para o cidadão maceiense. A gente viu que esses criminosos que assassinaram essa criança foram em seguida para Vila Ematé. A gente não viu uma ocupação diária, a gente não viu uma operação policial imediata e incontinente para prender estes criminosos. A gente via a Ponta da Terra ali recebendo toque de recolher, os moradores passando essa preocupação a todo o tempo. Olha, estamos tendo toque de recolher aqui na Ponta da Terra, o que é que está acontecendo? Fui lá pessoalmente conversar com alguns moradores, não vi nenhuma operação policial. Então são com essas falhas, essas lacunas que precisam ser trabalhadas. E nós, enquanto políticos, representantes do povo, precisamos levar esse grito de socorro, esse pedido de providências para o governo, para a Secretaria de Segurança Pública agir imediatamente, porque o maceiense está refém do medo e isso não pode persistir aqui na nossa cidade. O pedido de impeachment, especificamente, que é um elemento político, o senhor acredita que cabe nesse caso? Eu avalio que, neste aspecto, que tem que se observar são critérios objetivos, né? Para que, então, uma autoridade, prefeito, governador ou presidente da República, incorra em impeachment, ele tem que infringir um dos crimes de responsabilidade previstos em lei. Aí é de se discutir, aí é de se avaliar pela própria Assembleia Legislativa se o governador incorreu ou não em crime de responsabilidade. Mas eu acho que o problema vai muito além disso, sabe? Eu acho que a gente não precisa politizar o problema e sim buscar as soluções devidas. É preciso propor medidas pontuais, concretas, como, por exemplo, reprimir as lideranças da facção criminosa que vem causando derramamento de sangue na cidade, para que estas lideranças que são identificadas pela estrutura de segurança pública do Estado sejam isoladas. Cortem o canal de comunicação destes que lá dentro estão com aqui a parte externa, de modo que não venha nenhum comando de salve, de execuções, de toque de recolher aqui para fora. E as lideranças que aqui fora estão, elas precisam ser identificadas e presas, autuadas em flagrante pelo crime de integrar a organização criminosa. Para que isto aconteça, a estrutura de segurança pública precisa agir, precisa colocar a sua inteligência para trabalhar, precisa colocar o efetivo operacional para ocupar áreas que estão em situação de criticidade. Aí sim traz segurança para a população. Pois é, o crime organizado precisa encontrar um Estado ainda mais organizado, porque virou até normal a gente falar no crime organizado. Se os caras são organizados, o Estado precisa ser mais organizado ainda, porque, do contrário, a gente vai virar refém da criminalidade, né? E nos últimos tempos, de fato, como o delegado vereador Tiago Prado falou, a gente vem tendo uma sensação maior de insegurança, mas não é uma sensação teórica, ela está na prática, ela está no crime na orla, ela está na violência que vitima uma criança de 3 anos, e venhamos e convenhamos, a criança, ela foi vítima ali na verdade, o alvo era alguém da família que estava ali naquela calçada. Na verdade, a criança acabou pagando o preço dessa violência. E por aí vai. Então, a gente precisa realmente de comprometimento das autoridades, de pulso firme e dizer, olha, quem manda aqui é o Estado. Porque senão a gente realmente vai, daqui a pouco, ter medo de sair com a nossa família para qualquer lugar
porque a gente sabe que pode ser vítima de uma bala perdida também. Vereador Tiago Prado, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no nosso Antena Manhã. Até uma próxima oportunidade. Volta quando? Começa quando as atividades parlamentares? As sessões legislativas retornam a partir de 4 de fevereiro, é a primeira terça-feira de fevereiro. Estaremos todos reunidos para que a gente possa trabalhar por uma Maceió melhor, né? Uma Câmara renovada, composta por 10 vereadores novos, né, ali na casa, e então a gente está ali de modo plural, heterogêneo, né, de forma a somar de pensamentos, né, para que a gente então construa uma legislatura melhor para a nossa cidade. E eu, como representante da segurança pública, estarei lutando e atuando firme para que a gente traga mais segurança para o cidadão maceiense e dias melhores aqui para a nossa cidade. Sessões todas as terças, quartas e quintas? Terças, quartas e quintas, mas claro, a atividade parlamentar são todos os dias, né? 24 horas por dia, porque os problemas não param e o vereador, como este político que é mais ligado ali à população, tem que estar sempre ouvidos e atento a todos os problemas sociais. Tá certo, então. Muito obrigado. Esse foi o vereador por Maceió, delegado Tiago Prado, que está só começando o mandato, tem muita coisa pela frente, a proposta da comissão da criação da Comissão de Segurança Pública é uma delas, e um mandato todo pela frente para a gente acompanhar também. A entrevista com o vereador Tiago Prado, daqui a pouquinho vai estar no nosso site também, no nosso canal no YouTube, para você ver e rever quantas vezes quiser.